história bacana a respeito do Pix, vocês não têm noção. Já vou contar para você que está em casa também, mas eu quero fazer meu agradecimento às caravanas. O Márcio falou que ficou rodando com o Generoso por aí. Eu tenho um que colocaram dentro de um vidro de amaciante. Tá aqui comigo no estúdio, tá na minha bolsa, gente. Virou um generosão. Virou um generoso, assim, eu carregando esse vidro. E esse aqui a pessoa pegou, foi uma sacola mesmo, me contaram, deixaram lá na acolhida. Falaram assim que foram passando ali entre as pessoas da caravana e todo mundo foi deixando as moedas. Deixa eu virar aqui para o Celso, né? Foi deixando as moedas, olha, tem várias moedas aqui, várias cédulas. Tudo isso para ajudar a Canção Nova e a caravana da terra do Márcio. Vocês acreditam, gente? Brasília? De Brasília. Pode sair Vieram algo bom dois ônibus. Pode sim, o povo de Brasília é tudo Eu maravilhoso. tinha dito que o cofrinho tinha passeado, mas esse aí é que passeou. Verdade. Mais de 1.000 quilômetros. E olha só, gente, foram 2 ônibus que vieram, 95 pessoas. Muitíssimo obrigada pela doação. Deus os abençoe muito mesmo. Esse generoso não tem aqui. Ah, tem sim. Veio de Ribeirão Bonito. Foi a Maria que deixou aqui para nós. Muitíssimo obrigada. Um beijo para todos de Ribeirão Bonito. Aqui de Brasília também, esse já está vazio porque já passou lá no Clube da Evangelização. A Maria Rita deixou aqui para nós e aqui aos cuidados do Sorrindo para a Vida. Muitíssimo obrigada, Maria Rita. Deus abençoe você. Ontem eu estava saindo da adoração ali no Santuário do Pai das Misericórdias e já era por volta de 1h30 mais ou menos, e a Deurelene ou Deuselene, pode ser. Ou Deus Irene. Não é Deus Irene, não. Tem um L aqui, ó. Ela deixou para nós também essa doação no valor de R$20. Aí encontrei ela e o esposo. Ela falou, Val, sempre que a gente pode, a gente vem aqui à Canção Nova. Amamos demais. Você tem generoso aí também, Você vai Paulo? achar isso uma gracinha. Olha a criatividade. Ai, tá muito lindo É um mesmo. potinho, nem sei do que. Parece que é de aquele que a gente termina o tempero, o alho e sal, né? Ou então o requeijão, né? Sim. E a pessoa colocou um tecido, colocou... Tá todo fez customizado. com um capricho, Tá né? lindo. E ainda escreveu Canção Nova aqui. Olha Ai, que capricho. que lindo, que mimo. Olha, é de Colatina no Espírito Santo. Amigos queridos da Canção Nova, parabéns pelo trabalho de evangelização desenvolvido por essa obra. A alegria e vivência de vocês são exemplos do Evangelho. Deus abençoe, segue o meu generoso, com gratidão e colaboração. Abraços, Maria Bernadette. Peço orações por minha família e amigos. Gente, Ficou tão bonitinho. não é? Quem eu ajuda recebi ontem, eu Pôs achei roupinha lindo. no cofrinho. no cofrinho, é, gente? Olha querida? só, eu sei que tem mais aí. Conta aí pra nós, que eu também quero contar pra quem tá em casa. Essa aproveitou uma latinha de perfume. Ai, que Tá? bacana. Tá vazio, já entregaram lá no clube, né? Programa Sorrindo pra Vida. Maria Luísa de Lima, da cidade de Carapicuíba, aqui no estado de São Paulo, mandou aqui pra nós. Então, obrigada. Outra aqui, essa é da capital, viu, Val? Mandou aqui pra gente. Obrigada, bancada do Sorrindo pra Vida. Aqui está o meu generoso por todas as graças. Só gratidão em minha vida. Deus abençoe todos vocês. É a Maria José Melo, do Jardim Varginha, na cidade de São Paulo, capital. Todo mundo ajudando. Todo mundo ajudando. Quero agradecer a todos esses generosos. Recebi ontem cada um desses que foi falado aqui. Agradeço com todo carinho. Muito, muito obrigada mesmo. E se você tem generoso na tua casa, faz a foto, tá bom? E já pega o dinheiro, já faz o depósito. Pode ser assim, porque a gente está contando com a tua ajuda. Mas eu falei aqui, olha, deixa eu só mandar mais esse abraço, que eu tô louca para contar do pessoal que tá mandando pelo e-mail as participações a respeito do Pix. Mas eu quero registrar aqui, olha, a Antônia Viana Barros, Dalvani Viana Barros, Gisele Viana Barros, são da cidade de Alto Alegre, Roraima, e entregaram aqui para a gente deixar no Sorrindo para a Vida. A primeira vez que elas estiveram aqui na Canção Nova. Um beijo para todos de Roraima, Deus abençoe vocês. Muito, muito obrigada. Mas Paula, Márcio, Renilson, Sapo, as histórias estão cada dia mais lindas e a cada doação, tanto do generoso quanto da caravana, tem uma história, tem de fato um compromisso com a evangelização e um agradecimento por graças alcançadas. Olha só, o Misael, ele diz assim: me chamo Misael, sou de Mucambo, no Ceará, enviei minha doação para a Canção Nova com muito amor.
Estou a mais de 3.000 quilômetros de distância de Cachoeira Paulista. Uau. Mas aqui eu estou provando que a evangelização não tem distância, porque Deus me alcança aqui. Meu Deus, longe, hein? Olha Roraima. só, minha Legal, hein? gente. Roraima, que coisa linda. Que A gente coisa- nem imagina onde vai chegando, né? Exatamente. Ali, Tem que contar pra nós. ali onde na você tá. esquina, ali em Roraima. Virando a curva de... Mas deixa eu só dizer, o Misael é de Cachoeira. Mucambo, no Ceará. Roraima foram nossas amigas aqui. Ah, é? Ele é Estiveram Mucambo, no com- Ceará. Isso. Campo, terra boa. Você já foi? Tenho amigos lá. Ah, e Ceará. aqui, olha, eu quero abraçar também com todo carinho a Ileni. Ela disse assim, Val, estou enviando o Pix do meu esposo, que é o Clebson Guzmão Monteiro. Ele está fazendo o Pix para ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Muitíssimo obrigada. Agora, olha essa história aqui da Maria Priscila, ela é de Mogi das Cruzes. Ela diz, Val... Mandou ontem, né? Ela colocou um boa noite aqui, mas hoje é o aniversário dela. Ela diz, eu já estou comemorando com a Canção Nova e agradecendo por tantas bênçãos. Parabéns, viu, Maria Priscila? Ela diz, completo 42 anos nesse dia 30 de agosto. Fiz o meu Pix somando aos 21 anos do meu filho. Fazendo a 42 mais 21. Ela diz 49 anos do meu esposo. Ele fez em maio, mas eu já estou colocando também porque eu quero agradecer pelo dom da vida dele. Ela diz mais 2 anos do meu sobrinho Gustavinho. Oh, gente, coisa família. Completados no último dia 27. Ela diz, e por todas as graças de Deus e orações, por tudo que a Canção Nova tem feito em nossas vidas. A soma dos aniversários que ela falou aqui, ela falou, vai dar 114, mas eu fiz um Pix de 150, porque se alguém aí tiver com 36 anos, eu já completei Boa. para ajudar a Canção Nova. Querida, não? Que coisa mais linda. Ela diz, estou muito, muito feliz e devo essa felicidade toda à Canção Nova. E só quero que esta obra linda continue espalhando o amor de Deus por todo o Brasil e além Brasil. Ela diz, Deus abençoe vocês, em especial ao Monsenhor Jonas, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova, escreveu aqui a nossa amiga. E eu vi várias peculiaridades. A Juliana, ela disse assim, Val, bom dia, dia 25 meu esposo fez 36 anos e eu amo esta obra e eu estou fazendo um Pix na idade do meu esposo, porque eu sei que a Canção Nova é que fortalece o meu matrimônio e a minha vida. Obrigada, viu, Juliana? Parabéns para o seu Olha, esposo. Val, você falando aí de tantos testemunhos que vão chegando, a gente vai tomando consciência dessa obra, né, que é a Canção Nova. A gente está aí nos 2 últimos dias, né, temos hoje e amanhã, né, isso, para a gente chegar aos 100%. Eu peço licença para você que está acompanhando e conhecendo a Canção Nova há poucos dias. Seja muito bem-vindo à nossa programação. A Canção Nova, ela sobrevive com a ajuda de todos nós. Mas chegou a hora de quem já conhece essa obra, porque a gente só ajuda aquilo que a gente conhece, Márcio, aquilo que a gente já fez a experiência. E quando esses sócios mandam um abraço para o Monsenhor Jonas, é gente que conhece essa obra, né? Que sabe que o Monsenhor Jonas assumiu a evangelização, mesmo sem condições, ele convidou. Você quer evangelizar comigo? Você quer manter um sistema de comunicação a serviço da palavra de Deus, do Evangelho? Então venha se tornar sócio, né? Ele chama assim os meus sócios. E é assim que os sócios da Canção Nova ajudam todos os meses. Nós estamos precisando da ajuda desses sócios, né, Val? O que cada um puder fazer. É R$5 que você pode? Ontem me falaram assim, o projeto da Em Almas está fazendo 25 anos. Quem pode fazer um Pix no valor de R$25 pelo aniversário do projeto da Em Almas, né? Que é o nome que nós damos a esse projeto que mantém o sistema Canção Nova de comunicação no ar. O Márcio, quando o Padre Jonas foi adquirir Aracaju, ele tinha dinheiro para pagar Não a tinha. televisão? Padre Jonas fez uma proposta impossível para poder comprar a primeira geradora da TV Canção Nova em Aracaju. Uma entrada com dinheiro que ele não tinha, ainda ia arrumar emprestado e dividir as outras parcelas assim por um longo prazo, sendo que ele não tinha nenhuma garantia de que poderia levantar esse dinheiro. Foi de verdade um ato de fé de quem comprou, ele, e de quem vendeu.
não é? E de quem emprestou o dinheiro, não é? Tom Lessa estava contando ontem, porque ontem a gente fez uma programação toda especial dos 25 anos do projeto da M Almas, e é um marco na nossa história. Mas para você ver o que é a força da evangelização, porque aquela senhora que estava ali presente e ajudou na negociação, que era uma das proprietárias, Sim. não é, da geradora, ela dizia ao Padre Jonas: há propostas de compra da geradora, inclusive por valores acima do que o senhor está oferecendo. Mas nós vamos vender para a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma obra de Deus. Ela vai evangelizar. Porque a Canção Nova é evangelizadora. Então, mesmo perdendo dinheiro, mesmo não tendo nenhuma garantia, essa geradora é da Canção Nova. E veja, é sempre a semente, né, gente? Tudo bem que uma geradora é uma geradora, mas diante de tudo que o sistema Canção Nova de comunicação se tornou, a gente pode dizer que é uma semente. É sempre uma semente que dá muito fruto, muito fruto. O que a gente investe em Deus, ó, frutifica. Multiplica. O que você hoje gostaria de investir em Deus? Qual é a semente que você quer plantar, meu querido? Eu quero plantar todas as sementes no Senhor. Amém. Ô, Val, e Isso quem estiver mesmo. acompanhando e quiser ajudar, como é que faz, Val? É muito simples. Você que está aí juntinho conosco nesta hora, você pode nos ajudar da seguinte forma. Vá lá, pegue o seu smartphone, tá bom? Vá no aplicativo do teu banco e nós estamos no Desafio Pix, tá ok? Quem pode com pouco, ajuda com pouco, mas eu sei que tem pessoas que podem ajudar com um pouco mais, então se você faz parte desse grupo, também não se isente, participe conosco, ajude com um pouco mais. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, a chave de transferência é um e-mail, confirme ali Rádio Canção Nova e em 7 segundos a sua doação já chega aqui para a Canção Nova e é tão bonito ver, vou trazer mais uma participação e vou contar um testemunho curtinho, essa é da Marimar Vieira da Silva, ela é nossa irmã evangélica, um abraço a tantos e queridos, amados irmãos evangélicos que nos ajudam também no projeto da M Almas, que é a salvação de cada um de nós. Ela diz assim: olá, Val e equipe da Canção Nova, bom dia. Estou enviando esta oferta de R$ 48 para ajudar na evangelização da Palavra de Deus. Esta oferta é em favor do meu filho Carlos Eduardo, que está completando 48 anos. Sou evangélica, assisto a Canção Nova sempre e passo para outras pessoas também assistirem, porque aí está Deus. Amo ouvir a palavra de Deus e ajudar na obra de Deus. E ela disse, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Marimar, Deus abençoe você. E aqui eu trago o testemunho da graça de Deus na vida de uma irmã nossa, que também não tem distância não para evangelização, hein, gente? Ela está lá em Tocantinópolis, no estado do Tocantins, e foi alcançada pela graça de Deus, graças a você, sócio, que mês a mês é fiel, contribuindo com a evangelização. Ela diz, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Pessoas de fé que tanto têm me ajudado nos momentos de aflição. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Me chamo Luciana, sou de Tocantinópolis, no Tocantins. Sou casada e tenho uma filha de 4 anos. Ela se chama Esther. Minha mãe não assiste outra coisa a não ser a Canção Nova. Somente a Canção Nova. Há alguns meses atrás eu passei por momentos difíceis e um deles foi o desemprego. Mas confesso que o Sorrindo para a Vida tem sido a minha porta de segurança e o meu ponto de apoio para ter fé, até as coisas se encaminharem como Deus havia já preparado. Lembro, Val, de um dia assistindo Sorrindo para a Vida, quando o Márcio Mendes disse assim, não se acomode, corra atrás. Às vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Até me lembro que ele deu um exemplo dele mesmo, de precisar de alguém e de ter ido atrás. E aquelas palavras ficaram na minha mente e no meu coração. Meu coração despertou. Se bem que, Val, era isso que estava faltando, porque Deus já tinha preparado de fato algo para mim. Mas eu precisava me levantar e ir atrás do emprego que Deus já havia preparado.
E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, deu tudo certo. De fato, era a minha parte que estava faltando. Obrigada a todos vocês que tanto têm feito pelas famílias, pelas pessoas que já perderam as esperanças. Mas uma palavra dita com fé renova vidas, e foi o que eu experimentei. E com isso, eu fiz 3 votos. Um deles é de ajudar a Canção Nova com o meu primeiro salário. Então segue o meu comprovante do meu primeiro salário. E como eu sou feliz e faço parte desta obra, então eu também fiz outros propósitos de ajudar a Canção Nova sempre. E como a Canção Nova é uma obra de Deus, eu também posso dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Olha lá, você que está ouvindo isso com alegria, dizendo, eu também quero ajudar esta obra de Deus. Então vamos facilitar aqui para todos participarem. Olha, nós estamos nos últimos dias da nossa campanha de agosto e precisamos da sua ajuda para chegarmos aos 100%. Faça uma doação através do Pix. É tão fácil, gente, é tão simples. Não é? Nossa equipe vai colocar aí na tela o QR Code, vai colocar aí na tela também para você o endereço a chave do Pix. pix.doação@cansaonova.com. Atenção, né? Repito para quem está anotando agora e ouvindo aí pela rádio, não é? Você que está trabalhando e ouvindo, anota aí, pix.doação@cansaonova.com, e não se esqueça de conferir se na hora que você for enviar, antes de confirmar se está escrito lá, Rádio Canção Nova, tá certo? Sua doação por Pix agora ela entra automaticamente em seu cadastro, então você nem precisa enviar o comprovante, porque a Canção Nova já reconhece. Bom, né? Nossa, ficou muito fácil agora, né? Demais. O pessoal fica preocupado, né, Val? Eu vou mandar comprovante, como é que eu mando? Fica tranquilo, é automático. Automático. Se você é sócio da Canção Nova, é automático. Senão você manda no telefone da Canção Nova, né, se você quiser, né? Mas eu se fosse se tornar se fosse você, se tornaria um sócio da Canção Nova. É isso que eu quis dizer. Vem para a família, vem fazer parte dessa evangelização, você faz toda a diferença. Nós vamos ler a frase do dia. Só quero mandar um abraço para o pessoal da loja Canção Nova, que ontem a gente falou dos moletons, né? Hoje também, com 50% de desconto. Você acredita que 800 pessoas ligaram para comprar o moletom, Márcio? Olha que coisa boa. Bom, né? Ajudando na evangelização, gente. Então, parabéns a toda a equipe. E se agasalhando do friozinho aí. Isso, hoje acordamos aqui com 13 graus, né? Esse moletom é quase um abraço da Canção Nova. É gostoso, não é? Muito bom. Uma delícia. Aproveita. É o abraço da evangelização. São as últimas peças, então tá com 50% de desconto. Então você pode ligar 1231862600 e ajudar também na evangelização, esquentar aí quem você ama, tá bom? A frase de hoje é de São Tomás de Aquino. Fala tudo, não precisa nem explicar. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Repito para você e para mim. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Isso Quer mesmo. ser sábio? Sim. Seja humilde. Busca a humildade. Vamos rezar, vamos preparar para a palavra de Deus que será semeada em nossos corações. Eu falo para você, não há mal que não acabe, não há mar que não se abra se você tem fé. Então, com esta fé, com esta certeza, vamos cantar preparando o nosso coração. Deus tem algo especial para você nesse dia. Canta conosco. Por maior que seja o seu problema, ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê, e nada é impossível a Deus. Com fé, canta mais uma vez. Por maior que seja o seu problema, creia. Por maior que seja o seu problema, ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê, e nada é impossível a Deus.
Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Pois tudo é possível ao que crê. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui na tradução da CNBB, a Bíblia, tradução da CNBB, esse trechinho tem um título. E não podia ser mais verdadeiro. A fé vence o mundo. E quando diz vence o mundo, quer dizer vence todas as coisas. A fé vence todas as dificuldades. Quantos testemunhos nós temos escutado aqui? Nós temos recebido aqui. Impressionou a todos nós, nesses últimos dias, aquele testemunho da mãe que tinha perdido a sua filhinha de 6 anos, picada por um escorpião, entrou numa depressão profunda, perdeu o gosto de viver, mesmo tendo outros filhos. E aí, por acaso, que não é acaso, é sempre Deus guiando a nossa vida, ela passa ali pela Canção Nova e recebe de Deus uma palavra que renova vidas, como foi o testemunho que nós ouvimos agora. Uma palavra dita com fé renova vidas. Foi o que nós ouvimos no testemunho que acabou de ser dito. Isso mesmo. Naquele momento, aquela palavra dita com fé despertou a fé no coração desta mãe, que devolveu a ela a vida que tinha se esvaído com a morte da sua criança. Era filha, não era? Era uma menina de 6 aninhos, a Jaque, que tinha falecido picada por um escorpião. Gente, a fé tira o peso da morte. É até difícil para quem não tem fé compreender a maneira como nós lidamos com essa realidade. Há pouco mais de um ano, eu vivi a dura experiência de enterrar o meu pai. Não é fácil. Mas quem tem fé não entra em desespero. A gente sente mais pela gente do que por quem morreu. Porque a gente sente pela saudade que vai ficar. A gente sente pelas oportunidades que agora terão que esperar. Né? A gente sente
pelas palavras que não foram ditas, pelas palavras que não serão ditas. A gente sente pela comidinha que a gente não vai mais dividir junto, pelo abraço gostoso. Que vai fazer? Por saber que aquela pessoa está lá. Né? Porque tem muita gente que fica se martirizando depois que alguém morre, porque não ficava ligando, porque não ficava visitando. A vida não se resume a isso, gente. Existe uma maneira de estar unido para além dos telefonemas, para além das visitas. Eu lembro o testemunho do Padre Léo, ele contando quantas vezes ele veio pregar aqui na Canção Nova, e ele não tinha tempo de visitar a sua família lá em... qual era a cidade? Lá em Itajubá. Em Itajubá. Mingo. Aqui perto. Biguá. No Biguá. No Biguá. E também tinha Itajubá, não era? Itajubá. Então, não tinha oportunidade. E ele dizia que isso em nada feria o relacionamento dele com a família, porque a união que eles tinham, o amor que eles tinham, ia para além do encontro físico. Ah, mas que faz falta, faz. Não é indispensável, mas faz falta. Então, a comunidade teve a oportunidade de acompanhar o Padre Léo no enterro do pai. Sim. Não é? E quem o acompanhou viu a dor que ele sentiu. Não é? As lágrimas. É sempre difícil uma despedida, gente. Mas quando você tem fé, essa despedida nunca é uma derrota. Nunca é. Então, até alguém distraído que veja possa pensar assim: ah, não está ligando porque o ente querido morreu. Ah, não devia amar porque não tá sofrendo, não morreu junto. Né? Não é isso. É que quem tem fé não diz adeus, diz até logo. Quem tem fé sabe que essa distância, ela é passageira. Que nós não perdemos para sempre os amores da nossa vida. A fé é uma garantia, meus queridos, de que os nossos amores não estão perdidos para sempre. Então a fé tira o peso da morte. Porque pesa? Pesa. Mas a fé torna leve todas as coisas. A fé dá asas para a gente. Quem tem fé voa alto em tudo na vida. Até nas coisas materiais é bem sucedido. Muito mais do que se não tivesse fé. E olha, não é contraditória a experiência dos cristãos de ter fé e de ter o seu coração no céu e ser bem sucedido neste mundo. Não, porque o desapego nos faz sermos eficazes. O desapego nos faz olhar mais longe. E olha, é interessante. Uma das punições que era dada aos primeiros cristãos, porque quando o cristianismo era proibido e os cristãos eram apanhados, eram pegos, era prisão, morte e sempre a desapropriação de todos os bens. Então, quando eles pegavam uma pessoa, porque muitas famílias foram se convertendo, famílias ricas, inclusive. E quando uma família dessa, nobre, era apanhada, às vezes por causa até dos bons relacionamentos que tinham, a boa inserção na sociedade, não eram mortos, não eram mantidos presos, mas tiravam tudo deles. Casas, terras, joias, dinheiro, perdiam tudo. E lá na frente, quando eles eram pegos novamente, eles tinham 10 vezes mais o que tiraram deles. Porque a fé aumenta a nossa capacidade. A fé faz a gente voar. Quem tem fé vai mais longe. E é interessante, quando a gente tem fé, aquilo que para os outros é opressão,
para quem tem fé, é um simples obstáculo que se tem que ultrapassar e do qual você sai mais fortalecido depois dele. A fé faz isso com a gente. Amigo, a fé tira o peso da tristeza. Por isso, quem tem fé não vive triste. Olha, todo mundo recebe impactos emocionais. Esses dias eu recebi a notícia de um amigo do meu filho que está doente. Coleguinha está doente, né? Teve uma infecção no olho e eu não tenho nem contato, mas quando a minha esposa me contou, pesou para mim, porque eu entendo o que esse jovem está vivendo, eu entendo o momento dele, o quanto é importante para ele esse período da vida, e eu ficava ali, me deu uma tristezazinha, me deu. Aí eu voltei para minha esposa e disse, por favor, entre em contato de novo com a família, veja como é que está, vamos apoiar, vamos incentivar naquilo que for necessário. E eu percebi que tinha mexido comigo, não é? E você fica assim mais quieto, não é? Mais introspectivo, às vezes até em algo que acontece com uma pessoa que não é do seu círculo de convívio. Agora imagine quando a pessoa tem uma relação direta com você. Às vezes a gente é profundamente afetado e nem percebe, gente. Isso acontece com todo mundo. Só que quem tem fé não afunda com a tristeza. A fé não deixa a gente viver triste. A fé vence a angústia. E se a fé vence a fé vence depressão. Vence a angústia, depressão, ansiedade. E se a fé vence essas coisas, o que é que ela não vencerá? Vencerá com essas todas as outras coisas mais. Quem tem fé jamais será refém do medo. Agora, se você quiser viver atormentado, meu filho, seja um descrente. Perca a sua confiança em Deus, nas pessoas, na vida. Aí você já vai saborear um pouquinho do que é o inferno. Porque o inferno é tudo o que tem de pior, elevado a uma potência quase infinita. É tristeza, é solidão, é apatia, é desconfiança. Eu já disse isso aqui outras vezes. Tem gente que acha que no inferno vai encontrar os amigos de farra. Não vai. Inferno é solidão. Inferno é um profundo desamor. No inferno não tem bebida, não tem comida, não tem música, não tem partilha, não tem conversa, não tem diálogo, não tem consolo. Sabe aqueles momentos terríveis em que alguns de nós já enfrentamos e passou pela cabeça até a ideia da morte? É muito pior do que isso. Então, quem vive na desconfiança, sobretudo de Deus, vai experimentando aquilo que há de mais amargo e cai nas garras do medo, é refém do medo. Mas aí vem a palavra de Deus e nos diz: há uma vitória que vence tudo. Há uma arma poderosíssima capaz de vencer efetivamente. Não é só mentalmente. Não é nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, não. É vitória na prática efetiva. Existe uma arma capaz de vencer todas as dificuldades. A fé vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Olha que lindo. Quando você crê que Jesus é o Cristo, na medida em que você crê que Jesus é o Cristo, você é gerado de Deus. Existe uma gestação que é natural, que foi aquela que a sua mãe teve em relação a você. Para essa vida natural,
essa vida física, a sua mãe foi uma colaboradora indispensável. Mas existe uma outra maneira de nascer, importantíssima. Não vou até dizer para você mais importante, mas a minha vontade é essa, porque uma está ligada à outra. A segunda não acontece sem a primeira. Mas eu vou lhe dizer, só ter a primeira e perder a segunda era melhor não ter nascido. Porque você não ir para a vida em Deus, ter nascido para ir para o inferno, era melhor não ter nascido. Não é? Mas o Senhor não nos fez para o inferno nem para a morte. Ele nos fez para uma vida que se renova de dia para dia. E como é que isso acontece? Pela fé em Jesus Cristo, a pessoa nasce de novo, renasce. Sabe aquele mito da fênix? Aquela ave que pega fogo e depois renasce das cinzas? Não é à toa. Existe algo que a teologia, que a igreja estuda na história da humanidade que diz, que chama de sementes do verbo. É onde a evangelização não chegou, mas o Espírito Santo, de certa forma, dá para aquele povo uma intuição. Pela fé, a gente renasce das cinzas. Você levanta do pó. Esse é o segredo. Mas não é fé em qualquer coisa, nem é fé em si mesmo. Porque a fé em nós mesmos e a fé nas coisas é boazinha, mas não nos sustenta. É fraca. É limitada. E é facilmente derrotada. Mas está escrito aqui que a fé vence o mundo. Mas leia bem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. É a fé em Deus que vai fazer você vencer. É a fé em Jesus Cristo, porque essa fé faz a gente renascer das cinzas, faz a gente nascer de novo. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é o nosso critério, para nós sabermos se nós amamos os nossos irmãos, e para nós sabermos se nós amamos a Deus. Se eu tenho amor por Deus, eu amo aqueles que nasceram de novo, pela graça do Espírito Santo. Se eu amo os meus irmãos que nasceram de Deus pela fé, não tem como eu não amar esse Deus maravilhoso. Por isso o versículo 2 diz, este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Você quer saber se você ama quem é de Deus? É muito fácil. Está aqui, ó. Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus não é aquela coisinha gostosa que a gente sente aqui. Não é quando algo bom acontece conosco. Isso é gratidão. Amar a Deus não é você simplesmente se encantar diante das belezas da vida. Isso é contemplar. E a gente até louva o Senhor por isso. Todas essas coisas caminham juntas. Mas amar a Deus é observar os seus mandamentos. É fazer o que Deus nos manda. E a palavra de Deus nos garante aqui, os mandamentos de Deus não são pesados. Pois todo aquele que foi gerado de Deus é leve, é vitorioso, ganha uma força que o joga para cima. Por isso que ele não afunda. Os mandamentos de Deus não são pesados, porque é um peso ao contrário. Não tem um peso que puxa a gente para baixo em relação à gravidade? Os mandamentos de Deus são um peso que puxa para o céu. É um peso que puxa para cima. Então, os mandamentos de Deus têm peso? Tem, mas nunca para levar a gente para baixo.
É um peso que nos leva na direção da vitória. A vitória ganha peso na nossa vida quando nós obedecemos a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amar a Deus, meus queridos, é ter fé naquele que Ele enviou para a nossa salvação. Amar a Deus é ter fé em Jesus Cristo. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus e ao que Jesus nos ensinou, concretamente. Porque quem diz que ama a Deus, mas faz somente aquilo que lhe dá na cabeça, está se iludindo, não vai chegar a lugar nenhum. Se eu digo que eu amo a Deus, mas só por meio de sentimentos, né? É igualzinho aquela pessoa que dentro de casa diz para o marido ou diz para a esposa, eu te amo, mas não dá assistência, não se compromete, não é fiel, é só da boca para fora. E muitas vezes vai ver o seu casamento não chegar ao fim, porque aquele amor que foi declarado não tinha consistência, era palavra vazia. Quem diz que ama a Deus, mas faz somente o que lhe dá na telha, está amando de palavras vazias, está se iludindo. E aí está a resposta, porque caminha e não chega em lugar nenhum. Os mandamentos de Deus é que nos fazem avançar na vida. Se você quer ter felicidade e trilhar um caminho seguro, retome o seu amor por aquilo que Deus te ensina. 10 mandamentos não são difíceis de decorar. É amar a Deus sobre todas as coisas. É não usar de forma indevida o nome de Deus. Até para obter benefícios. Até para poder ganhar credibilidade quando não merece. É guardar o que é sagrado, o que é santo. É honrar seus pais. É não matar. É não roubar, não adulterar. É não adulterar, é não pecar contra a castidade, contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Márcio, isso é difícil demais. Difícil é você fazer o contrário. Difícil é você ferir esses mandamentos e ver o que acontece com a vida de quem caminha fazendo o contrário. Isso sim é pesado. Pesado é a vida de uma pessoa que não tem Deus com ela. Pesado é a vida de uma pessoa que escolheu caminhar por aquilo que inferniza a própria vida. E isso torna a vida pesada. Os mandamentos de Deus não são pesados, minha gente. Pelo contrário, eles despertam em nós a fé que nos leva a fazer o que é certo. Desperta em nós aquilo que nos leva em direção à vida. Por isso que a pessoa vence o mundo. Por que quem obedece a Deus vence o mundo? Vence o mundo porque, iluminado por Deus, vai acertando em tudo o que faz. Se você tiver como cartilha de direção para a sua vida a palavra de Deus e os seus mandamentos, você vai acertar em tudo que você fizer. Como tudo na vida, a gente precisa treinar, não é? Até na pregação, não é? Eu me lembro da primeira pregação que eu fiz. Eu faço sempre os meus diretórios. Eu tenho o primeiro. Ele tem 34 anos, a minha folhinha. Não é? 34 aninhos ela está lá. Foi minha companheira naquele primeiro momento. E eu me lembro, a gente vai como que as apalpadelas, né? A gente vai tentando, acerta, erra, vai melhorando. Com as direções de Deus para a nossa vida também assim. Com os mandamentos também assim. A gente começa meio timidamente, acerta aqui, erra acolá, mas daqui a pouco você está percebendo que você ganhou uma força, você ganhou uma solidez. As coisas começam a dar certo para você, porque você começa a fazer o que é certo. Quem te arrastava para o caminho errado não consegue mais.
Porque você é uma pessoa que se tornou firme, você está ancorado em algo que te dá sustentação. E você vai vencendo, inclusive, as atrações vazias desta vida, deste mundo, porque iluminado por Deus. A pessoa iluminada por Deus, gente, não é igual a esses filmes que tem aí, que a pessoa vê coisa, né? Vê até o que não deve. Não, a luz de Deus nos vem pela palavra de Deus. Pelos bons conselhos que nos chegam através de pessoas inspiradas, sábios, que, olha, estão adestrados na fé há mais tempo que nós. Vem pelos ensinamentos que a igreja, que é nossa mãe, faz chegar até nós. A gente vai, olha, vencendo em tudo o que faz, porque Deus vai nos iluminando. Então, vence quem age pela fé. Mas lembra o testemunho que nós ouvimos? Tem uma parte que toca para nós. Se a gente quer vencer, a gente não pode ficar de braços cruzados. Veja, vence quem age. Vence quem age, mas não age de qualquer modo. Não age sem a graça de Deus, não age sem a luz de Deus. Vence quem age pela fé. E é muito interessante porque a fé nos põe para caminhar. A fé nos faz acelerar o passo. Nós vamos percebendo que a pessoa que tem convicção em Deus, a pessoa que tem firmeza no Senhor, ela é decidida. Gente, eu aprendi que existe uma diferença entre prontidão e pressa. Entre fazer as pressas e fazer logo. Eu não gosto de fazer nada correndo, por isso eu faço logo. Porque você fazer logo é diferente de você fazer as pressas. E quem que me ensinou isso? Deus, a palavra de Deus. O que é certo a gente precisa fazer e fazer logo. A gente não pode ficar procrastinando, deixando para depois, enrolando, encebando e a coisa não acontece. Alguns reclamam que há outros que passam a perna nele. E quando eu até tenho uma passagem na Bíblia que eu amo, que é aquele paralítico que está lá junto da piscina de Betesda. Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? E ele se lamenta: quando eu estou indo, outro passou na minha frente. A gente às vezes tem essa sensação que quando chega a nossa vez, alguém passa à nossa frente. Por quê? Porque o outro fez primeiro, que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Quem tem fé tem convicção. Quem tem convicção age logo. A pessoa prudente faz no início o que o desobediente deixa para depois. Você já viu? Tem gente que é desobediente porque não faz. E tem gente que é desobediente porque é lerdo, porque tarda. O pai e a mãe chegam e dizem: deixa de ser desobediente. E ele acha ruim, porque ele não disse que não ia fazer. Ele só não fez. E olha, é uma coisa que a gente precisa ir corrigindo no nosso caráter. Esses dias eu lembrava de um rapazinho que eu conheci quando ele tinha 12 anos. Agora ele tem mais de 40. Na época que eu conheci ele era preguiçosinho, agora ele é preguiçosão. Sabe, você pede, a pessoa lerda, a pessoa tem uma dificuldade de fazer um negócio. Chegou uma hora que você não conta mais com ela. Por que você não conta com a pessoa? Porque tudo é difícil, tudo é ruim. Quando faz devagar, faz demorado. Se você não acompanhar, não faz de cara amarrada. Quem é de Deus faz no início o que o lerdo deixa para depois. O que o desobediente deixa para depois. O que o preguiçoso deixa para depois. Desobedece quem não faz e desobedece quem demora. Eu aprendi uma coisa com meu filho, não é? Que ele aprendeu na Marinha. A Marinha tem uma máxima que a vitória na guerra se dá pelo estrito cumprimento do dever com precisão de hora. Não se atrasa. O primeiro requisito
é a pontualidade. Você não pode demorar no cumprimento do que lhe foi dito. Gente, isso não é a Marinha, isso não é a guerra, isso não são as Forças Armadas. Isso é a vida. A vida é para ser vivida, não é para ser enrolada. Então, se a gente precisa fazer logo, não é? A pessoa sábia e a pessoa tola fazem o mesmo. A diferença está no momento. Tem coisas que é importante que a gente faça. Essas coisas são imperativas, elas se impõem para nós. Fazem parte do nosso dia a dia, até desde o arrumar uma cama, até o trabalho que você realiza, não é? Mais fundamental e indispensável da sua vida. Não tem coisas que você vai ter que fazer de todo jeito? Tem coisas que a pessoa sabe e a pessoa tola não tem como escapar de fazer. Então qual que é a diferença se os dois fazem a mesma coisa? O momento, a hora. A fé conduz o homem prudente a agir no momento oportuno. Por isso que a palavra de Deus lá, quando fala da armadura do cristão, diz: os pés calçados de prontidão. Meu amigo, a gente tem que estar pronto para fazer o que Deus nos inspira na hora que Deus inspira, porque senão a graça passa. Ah, Deus não me ouviu. Ouviu! Você que não escutou, a resposta veio e você não reconheceu. Então a fé conduz o homem prudente a agir no momento oportuno. O desobediente só faz na última hora, quando não tem mais jeito, faz mal feito. Tudo que você faz de última hora, você faz mal feito. Porque se já começa atrasado, errado e metendo os pés pelas mãos, todo o resto vai desandar. Você não tenha dúvida a respeito disso. Então, só existe um jeito de dar conta das coisas: o mais cedo possível. Quando que eu devo pedir perdão? O mais cedo possível. Quando que eu devo reparar o erro que eu cometi, Márcio? Que eu estou assim meio indeciso, confuso, inseguro. O mais cedo possível. Precisa fazer logo. Márcio, quando é que eu devo tomar aí uma atitude para eu administrar aí? Perdi a mão na administração dos meus bens. Eu preciso de ajuda, mas eu não estou sabendo. Mais cedo possível. Por isso que muita gente faz obrigado aquilo que ela poderia ter feito com prazer. Sabe, eu aprendi a gostar de tudo que eu faço. Eu não faço tudo que eu gosto. Mas eu aprendi a gostar de tudo o que eu faço. Fazendo logo. Para você fazer bem feito. Se você não tem o gosto pela coisa, você tem pelo menos o gosto pelo bem feito. Você termina e diz assim: não fui talhado para isso, não é o que eu quero fazer da minha vida. Mas você olha e diz: mas eu fiz bem feito, eu caprichei, olha. Nem eu esperava que ia sair tão bom, não é? A fé, meu querido, ela é como um olho que nos faz ver o que é agradável a Deus e que terá que ser feito mais cedo ou mais tarde. A fé nos faz enxergar o que agrada ao coração de Deus e que mais cedo ou mais tarde vai cair no colo da gente. Quem tem fé, vê. Por isso que a fé nos faz enxergar coisas que quem não crê não consegue ver. E olha, e vendo, a pessoa faz com prazer e faz para o Senhor. Tem coisas que eu digo para você: eu faço por Deus, eu vejo Deus naquilo. Eu olho e digo: isso é desgostoso, isso é difícil de fazer, eu não quero fazer, mas eu sei que Deus está me permitindo passar por essa experiência. Então eu vou fazer com gosto, eu vou fazer para o Senhor. Aguentar esse desaforo calado para mim seria impossível. Mas por Deus eu vou fazer. Por Deus eu vou me calar, por Deus eu vou ser manso. Por amor a Deus e amor a essa pessoa, eu vou passar por isso, sem revidar, sem retalhar. Mas o Senhor, você pode ter certeza disso, nunca nos manda fazer nada que não seja bom para nós.
Tudo que Deus nos inspira é bom para a gente. Por isso que eu digo para você, a vitória que vence o mundo, ela vem por uma fé que age. Vence quem age pela fé. Eu preciso de direção. E essa direção me virá da minha comunhão com Deus. Porque um dos primeiros frutos da fé, gente, é a oração. Quem confia em Deus, reza. E olha, na oração, o Senhor nos ilumina com boas inspirações, com a sua iluminação. Quem reza recebe de Deus uma unção que nos guia infalivelmente se for ouvida. Para essas situações mais complicadas que você está enfrentando, existe uma unção que vai guiar você infalivelmente ao acerto se for ouvida. Não é o que o Senhor nos prometeu, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas? Só que é orando, porque na oração o Espírito Santo vem e dá sentido ao que nós lemos, ao que nós escutamos. Pela oração nós tiramos proveito e nos antecipamos a muitas coisas que os outros não percebem. A oração nos põe despertos, abre os nossos olhos, nos acorda. Então, de acerto em acerto, nós vamos vencendo as dificuldades neste mundo. Vamos pedir a Deus essa graça? Vamos. Coloque as mãos sobre o seu coração. De acerto em acerto, nós vamos vencendo as dificuldades nesse mundo. Pedimos isso. Talvez você não consiga resolver tudo, mas você consegue acertar uma coisinha aqui, outra acolá. Nós te pedimos. E quando você perceber, olha, Deus pôs na sua mão a ponta do novelo, o fio da meada. Senhor, nós estamos pedindo a Tua graça para vivermos esta experiência que a Tua palavra está nos mostrando. Que existe uma força que nos leva a vencer, primeiramente nos fazendo renascer. E depois nos iluminando, nos guiando, um passo de cada vez. De acerto em acerto. Superando as pequenas e as grandes dificuldades. Senhor, nós queremos viver essa experiência de uma vitória que vem pela fé, para que seja uma vitória consolidada, firme. Senhor, eu entendi e eu creio que fé é convicção. Convicção de que nós não nos perderemos se nós seguirmos Jesus. Eu não vou me perder se eu for contigo, meu Deus. E eu quero fazer tudo com Deus. Eu quero, Senhor. de todo o meu coração. Eu necessito, Senhor. Eu preciso, Senhor. Sim, Senhor, e esta fé, ela é reaquecida pela força e o poder do Espírito Santo. Estamos o Espírito Santo. Enquanto você foi acompanhando o que o Márcio nos trazia nesta colocação, você até talvez pensou, mas a minha fé é tão fraca, tão pequena. Vem, Espírito Santo, reaquece a nossa fé nesta manhã. Cantemos rezando. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti vem com poder mudar a nossa vida. Ergue os seus braços e clama, vem,
sobre a nossa fé. Nós clamamos, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre nós. Solta a sua voz e oremos no Espírito. Reaquece-nos, Espírito Santo. Reaquece a nossa fé e a fé de tantos espalhados por este Brasil, por este mundo afora, que acompanha a Canção Nova nesse momento, que acompanha o Sorrindo para a Vida. Reaquece, Senhor. Traz uma nova fé, uma fé regada, uma fé que se levanta pelo poder do alto, pela força do Espírito Santo. Eu agradeço o Senhor que vai reanimando os corações, todos os que estão acompanhando e que se abrem. A fé pode ser despertada, mas é preciso que alguém anuncie. E eu quero agradecer a Deus pelo Sorrindo para a Vida, pela vida aqui dos meus irmãos, pela Val, pelo Márcio, pelo Renilson, pelo Sapo, por toda essa equipe que trabalha a serviço da evangelização. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida e você pode agradecer. Porque a fé chega aí, na sua casa. Você escolheu a Canção Nova como companhia. E hoje nós ouvimos esse testemunho que foi despertada a fé por alguém que anunciou. Será que hoje você pode ser esse anúncio de Deus para a vida de alguém? E você pode começar agora a ser esse anúncio para você primeiro. Porque é preciso que você cuide de você. Então aproveita esse momentinho de oração, é rápido. Mas pode ser único e intenso se você quiser. Se você se decidir. Abra o seu coração agora para a fé e anuncie para você um novo tempo. Porque a palavra de Deus, ela vem com a graça necessária para esse momento. Você que está precisando ser despertado novamente na fé. Você que estava desanimado na fé, angustiado. O Márcio foi anunciando para nós que a fé aumenta a nossa capacidade de raciocínio, gente. Deixa a gente mais inteligente. Você já percebeu? Que aquelas pessoas sábias, elas têm fé. E aqui eu posso lembrar de tantas. Hoje eu estava falando para minha menina. Recorda aqui do Monsenhor Jonas, que é um pai na fé para nós. Que enfrenta as batalhas da vida sem reclamar, ainda louvando e tendo fé. E assim eu podia lembrar de tantos. Lembrei da minha mãe, que mesmo na dor e na dificuldade da saúde nunca reclamou. Por quê? Enfrentava com a fé. Quem tem fé não afunda na tristeza. A fé vence angústia, tristeza, ansiedade. O que você está precisando anunciar para você aí? O fim da ansiedade? O fim da tristeza? Anuncia isso para você. Fala o seu nome. Olha, Paulo, te anuncia um novo tempo. Um tempo de fé. Fé corajosa. Fé que confia, que dá os passos, né? Quem tem fé jamais fica refém do medo. Olha quanta coisa que o Márcio ensinou hoje para nós. Você está com medo? Você vive refém do medo? Anuncio para você um novo tempo. E quem anuncia não sou eu, não. É a palavra de Deus, hein, Val? A fé vence o mundo. É aqui o título do capítulo que o Márcio separou para nós hoje, de 1 João, capítulo 5. A fé vence tudo, Val. Bendito seja Deus pela fé que Ele nos dá, porque a fé também é dom de Deus. Dom de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, tem algo que Ele concede a todos. É o dom do Espírito Santo e a graça da fé. Então, peçamos a Deus. Eu quero agradecer a você que participou com a gente aqui através das redes sociais, no nosso Instagram. Muitíssimo obrigada. Vim aqui pedido de oração, alguns testemunhos. Incentivo você, deixe mesmo o seu pedido de oração e o seu testemunho, se for algo que possa ser revelado, digamos assim, a sua identidade, né? Partilhe, porque quanto mais a gente vai partilhando, mais fé vai fomentando no nosso coração, na nossa alma, tá bom? Então, convido você a deixar a sua partilha, o seu pedido de oração.
Vamos aqui otimizar o nosso tempo. Quero mostrar uma fofurice, porque tá fofo demais, gente. É o Fernando. Quem mandou para nós foi a Antonieta. Ela disse assim, Val, 2 meses do Fernando, eu dei uma olhada, espero que vocês consigam ver aí em casa, porque tá tão penteadinho. Ai, que coisa mais linda, gente. Tá com o body de São Miguel Arcanjo. Aê. Ai, que fofurice. Coisa mais linda, gente. A fotinha dele, linda. Tá que lindo. Obrigada, Antonieta, que enviou para nós a fotinho do Fernando, completando aí 2 meses, né? Mas eu quero mostrar mais fofurice para você. Essa aqui, quem mandou foi o Caio Augusto. Ele diz assim, bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Sou aqui do interior de São Paulo, estou mostrando a foto da Maria Lia. Ele disse assim, olha, fruto do amor de Deus em nossas vidas. O Caio é o pai, a mamãe se chama Rosana e eu apresento para vocês. Tem 2 fotinhos dela. Aqui, ó, 4 meses. Ela tá com o body do nome de Jesus. Opa! Aqui, que coisa mais linda, titia. Deixa eu driblar a luz aqui. Mas deixa eu mostrar mais uma foto, porque ela, vocês acham que só tem do nome de Jesus? Não, ela tem também da medalha das 2 cruzes. Olha só que coisa mais linda. Ai, meu Deus, a luz. É tanta luz, né, Val? É pra vocês verem, o projeto da Almas é para essa iluminação aqui. Viu? Ai, que belezinha, gente. Linda demais. Muitíssimo obrigada também ao Caio, à mamãe Rosana, que enviou para nós. Aproveite frete grátis na loja Canção Nova. Adquira os nossos materiais de evangelização a partir de R$ 99,90. A Val falou rápido, mas é uma notícia muito interessante. Não, maravilhosa. Frete grátis. Tem gente que espera esse dia para adquirir material na Canção Nova. Então, ó, corre aí. Não, e o bem bolado? A dica é de ouro, viu, gente? Por isso que a gente tá falando. O bem bolado aqui é o frete grátis. Isso. E 50% de desconto. E é real. Os boletons, né? Não é fantasioso, não. Vai lá que você vai ver que foi 50% metade. Tem coisa que tá quase de graça. Olha só que bacana, aproveite. Mas tá todo mundo entrando conosco no Desafio Pix, reta final do projeto Time Almas. Eu já agradeço a Simone, a Maria Castro, Dalvani, Orcília. A Orcília ontem, ela me perguntou assim no e-mail, qual a chave do Pix, Val? Eu mandei para ela e ela falou, já fiz o meu Pix, muitíssimo obrigada. Também a Geralda, a Jane, o Sérgio Lopes, obrigada, viu, Sérgio? Lidiane Pereira, Maura Chaves, o Rodrigo. O Rodrigo, ele fez Pix idade das filhas, a Gabriela e Isabela e Gabriel, perdão. E ele já deixou aqui para nós a Rita Rodrigues, Irene e tanta gente linda aqui conosco. A Silmara, ela diz, Val, eu fiz o Pix pelo aniversário do projeto Daime Almas. Então, ela mandou R$25 para ajudar o projeto Daime Almas. Esse projeto lindo para manter essa televisão no ar, né? 24 horas. Canção Nova só pegava e comprava. O Padre Jonas, Monsenhor Jonas, adquiria alguns horários, né, Val, né, Márcio? Tinha gente que tinha uma pirraça daquele canal dos cavalos. Bendito do cavalo, gente. Verdade. Ele entrava bem na hora da missa, assim, entendeu? Acabava a missa, nem acabava a missa, era o aluguel no satélite, né, Val? Não tinha conversa, o corte era automático. Automático. E aí, o Monsenhor Jonas adquiriu a geradora, né, pra gente... Às vezes no melhor da pregação, às vezes naquela hora da oração que não podia cortar. E é isso que a Val tá falando, 25 anos, por isso que ela fez os R$25 do Pix pra gente chegar aos 100%. E a nossa amiga Eliane Ramalho também fez R$25 em Pix, né? Em doação através do Pix pelo projeto Daime Almas. Mas antes ela tinha feito assim, olha, Val, eu aceitei o desafio dos R$5, mas eu tô mandando referente um comprovante no valor de 50 para ajudar 10 irmãos que talvez não tenham condições de ajudar. Estão fazendo a parte dela e ajudando também aqueles que não podem. Muito obrigada. São muitas pessoas, eu gostaria de contar um pouco da história de tantos, porque como eu disse, o povo de Deus está criativo. Teve uma pessoa, deixa eu ver se eu acho, ela falou assim, Val, eu estava pensando, Pix do que eu vou fazer de idade? Ela falou, não, vou fazer um Pix gratidão. Ela comprou uma casa nova, o número da casa é 17. Mas ela falou assim, eu só ouvi você no meu ouvido. Quem pode com um pouco mais, ajuda com um pouco mais. Aí ela deu o Pix no valor de 170. Nossa! Então o povo de Deus está assim, de com 17 muita criatividade. É isso bom. mesmo, obrigada. Boa lembrança. Generosa, né? Quem pode com um pouco mais, está ajudando com um pouco mais, né? Eu quero trazer aqui o testemunho da graça de Deus, que a gente vai vendo o nosso Senhor agir no nosso meio. E toda esta motivação
é para que, de fato, almas sejam transformadas, alcançadas. E ela diz assim: oi, Val, e bom dia para todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Selma e moro no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Capelinha. Val, eu sempre conheci a Canção Nova e eu achei tão forte isso que ela disse, mas eu nunca tinha feito uma experiência tão viva com esta obra como a que eu fiz no início do ano. Todo dia, agora, eu já levanto e ligo a TV para assistir vocês e ouvir o que Deus tem a me dizer. Minha filha, Camila, de 4 anos, no início deste ano, teve pneumonia silenciosa, que quase lhe custou a vida. Quase 80% do seu pulmão foi tomado pela doença. Minha prima, que é enfermeira em Belo Horizonte, mostrou a radiografia da Camila a um médico. E o médico perguntou assim: mas essa criança já morreu faz quanto tempo? Porque na cabeça do médico era impossível uma criança sobreviver com a doença tão avançada. Ficamos com ela internada 42 dias. 20 dias aqui na minha cidade e outros 22 dias em Belo Horizonte, porque tinha melhores condições. Foi muita luta, batalha, dores, medicações fortíssimas, complicações, água no pulmão, dreno e tantas outras coisas na qual a minha filha havia sido submetida. O sofrimento era grande, mas a Canção Nova estava comigo. E foi a fé em Deus, a partir da Canção Nova, que transformou a realidade da minha filha. Graças a Deus a cura chegou, a minha pequena está curada e eu só tenho a agradecer a Deus e a Canção Nova por me ensinar a combater o combate da oração. Com vocês eu aprendi a frase: tudo pode ser mudado pela oração, e isso aconteceu na minha vida. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Talvez diante de um testemunho como esse você pergunta: onde está o milagre, né? Eu fico pensando nas palavras desse médico. Essa criança está morta há quanto tempo? Nossa. Porque é impossível estar viva com esse pulmão. E a gente fica esperando que tudo seja Deus a fazer. Vence quem age pela fé. Quem age. Hoje nós precisamos pedir a Deus que governe as nossas atitudes. Governe. Olha, gente, nós não estamos brincando aqui na televisão Canção Nova. Eu queria chamar a atenção, porque olha um testemunho como esse. Nós mantemos um sistema de comunicação a serviço dessas vidas, né? Para levar Jesus, a alegria, a esperança, a palavra de Deus que pode renovar toda tristeza aí, né? E colocar fé no coração. Olha quanto que a gente atingiu, gente. Nós chegamos aos 83%, graças a Deus, Márcio Mendes. Subimos 6% do projeto da Em Almas. Temos hoje e amanhã. Faltam 17%. Hoje e amanhã. 8,5% ao dia. 8,5% ao dia. Significa que é possível, se todos que estiverem acompanhando agora fizerem o seu Pix, no valor que puder, a gente chega lá. Você que acha que não consegue ajudar, reze. Pergunte a Deus como ajudar esta obra. E o Senhor mesmo vai te responder. Aqui a gente convida, mas dificilmente você vai ver a gente dizendo: tem que ser com quanto? Não. Família. Isso é coisa de família. Há uma necessidade, todos se juntam para ajudar. Como é que você pode ajudar a Canção Nova hoje? Se quiser, dê uma olhadinha nos meios para isso. doação.cançãonova.com. Ali estão todas as dicas de como você pode ajudar. Ou quem quiser, ajude pelo Pix, que é bem fácil, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada, Márcio. Tem telefone? Tem um telefone. Se a pessoa tiver dúvida, pode ligar. 12-3186-2600. Já aproveita, né, Val? E adquire o frete grátis, adquire materiais ali na loja Canção Nova. Isso também ajuda. Tudo ajuda o projeto da Em Almas. Obrigada, Val. Deus abençoe, gente. Rumo ao 100%. Até amanhã. Rumo ao 100%. Se Deus quiser, amanhã notícias melhores do projeto da Em Almas. Opa! Com a ajuda de todo mundo. Renilson, obrigado. Obrigado, A gente Paula. vai encerrar. Valeu, viu, Sábio? Encerra com música por os sócios que vão ajudar no dia de hoje o projeto da Em Almas. Seja de Deus e ajude a Canção Nova, porque tudo é possível ao que crer. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crer.
Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Acesse os conteúdos da Canção Nova onde você estiver. É só dar um play.